Você já sentiu que a vida te deu um presente especial? Algo que parecia perfeito demais para ser verdade? Era exatamente assim que eu me sentia sobre meu casamento. Eu acreditava do fundo do coração que tinha encontrado o amor da minha vida. E por muitos anos, tudo parecia confirmar isso. Meu nome é Rosa, e hoje eu tenho 62 anos. Até pouco tempo atrás, eu tinha uma vida simples, tranquila, daquelas que muita gente sonha ter depois dos 60. Meu marido, Carlos, era um homem calmo, gentil e muito carinhoso. Nós vivíamos naquela paz boa que chega quando você acha que já entendeu quase tudo da vida. Depois de tantos anos de luta, finalmente eu tinha sossegado. Meus filhos cresceram, cada um seguiu seu caminho, e restamos só nós dois, eu e Carlos, vivendo um amor maduro, calmo e cheio de cumplicidade. Nossa rotina era dessas bem simples, mas muito gostosas. Eu acordava cedinho, preparava o café, sempre do jeito que ele gostava. Café forte, pão fresquinho e aquela manteiga derretendo, bem do jeito que só ele sabia apreciar. Enquanto eu ajeitava as coisas na cozinha, Carlos gostava de sentar na varanda, olhando as árvores, os passarinhos, quieto, só aproveitando a paz daquele momento. Nesses minutos a vida parecia perfeita. Era uma felicidade pequena, silenciosa, mas que preenchia meu coração de uma maneira difícil de explicar. Às vezes eu parava só para olhar para ele pensando: como eu tive sorte! Achei alguém que me entende sem precisar dizer nada, que sabe quando eu tô triste, feliz, preocupada. Alguém que realmente me conhece. Nosso amor tinha surgido já na maturidade. A gente não era mais jovem quando se encontrou, não. Na verdade, eu tinha acabado de completar 45 anos quando conheci Carlos. Foi num encontro casual na festa de aniversário de uma amiga em comum. Lembro até hoje daquela noite. Eu estava sentada num cantinho, meio sem jeito porque festa nunca foi muito minha praia. E de repente ele chegou e perguntou se podia sentar ali perto. Conversamos por horas naquela noite, sem perceber o tempo passar. Parecia que eu conhecia Carlos há muito tempo, de outras vidas talvez. Tínhamos os mesmos gostos, a mesma visão da vida. E ali mesmo eu percebi que tinha achado alguém especial. A partir daquele encontro, nunca mais nos separamos. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia bem simples, cercados pelos amigos mais próximos e pela família. Minha mãe chorava tanto naquele dia que até estranhei um pouco. Achei que era emoção de me ver feliz depois de tantos anos solteira. Hoje eu vejo que aquelas lágrimas escondiam um segredo terrível. Mas naquela época, eu jamais poderia imaginar algo assim. Nosso casamento era leve e cheio de carinho. Carlos adorava cuidar do jardim, plantar hortaliças e flores, enquanto eu gostava de cozinhar e preparar as refeições que ele apreciava tanto. As tardes eram sempre gostosas. Ele cuidava das plantas, enquanto eu ficava na cozinha ouvindo o rádio, cantarolando músicas antigas, preparando uma torta ou um bolo para o café da tarde. Esses pequenos momentos pareciam tão especiais, mas tão simples, que eu jamais suspeitaria que poderiam acabar de uma hora para outra. Claro que nossa vida não era só feita de tranquilidade. Tínhamos nossos desafios também. Carlos tinha seus dias mais calados, mais quietos, e eu respeitava esses momentos, porque sabia que ele também respeitava os meus. Às vezes discutíamos por coisas bobas, como todo casal. Quem nunca brigou por esquecer de apagar uma luz ou por deixar uma toalha molhada em cima da cama, não é mesmo? Mas nunca eram brigas sérias. Bastava um olhar, um sorriso, e tudo voltava ao normal. Nos domingos gostávamos de receber visitas. Nossos filhos vinham nos ver, traziam nossos netos, e a casa se enchia daquela bagunça boa, risadas altas, crianças correndo pelo quintal. Carlos ficava radiante,
Com aquele jeito dele de ser um avô divertido, brincando com as crianças, fazendo graça, contando histórias inventadas que faziam todo mundo rir. Eu ficava olhando e pensando no quanto era feliz por ter ele ao meu lado, construindo uma história linda, cheia de carinho e respeito. Nunca me esqueço de um dia especial que tivemos juntos. Era um aniversário meu, de 60 anos. Carlos planejou tudo em segredo. Chamou nossos filhos, amigos mais próximos, decorou o quintal com luzinhas coloridas, arrumou mesas bonitas com flores que ele mesmo cultivava no nosso jardim. Quando cheguei, tudo estava pronto. Meu coração quase explodiu de tanta felicidade. Ver ele sorrindo, com aquele olhar que ainda fazia meu coração bater forte, foi um presente que dinheiro nenhum poderia comprar. A vida era boa, tão boa, que eu achava que nada podia estragar isso. Eu tinha encontrado alguém que me fazia bem, alguém que eu amava profundamente e que eu acreditava me amar também. Mas a vida tem um jeito engraçado de mudar tudo quando a gente menos espera. E foi assim que, sem eu perceber, pequenas rachaduras começaram a surgir naquele conto de fadas que eu tinha construído. Começou aos poucos, com comentários inocentes de amigos próximos que achavam graça nas nossas semelhanças. Diziam que a gente parecia irmão. No começo eu até ria disso. Quem nunca ouviu que casais juntos há muito tempo começam a se parecer? Eu ignorava pensando que era só brincadeira, nada que eu devesse levar a sério. Mas, sem eu perceber, esses comentários foram ficando mais frequentes. E meu coração começou a sentir uma pontinha de desconforto. Um dia, uma amiga mais velha, daquelas que conhecem a família toda há anos, fez um comentário que me deixou com uma sensação estranha. Ela disse assim, sorrindo: "É engraçado, né, Rosa? Você e o Carlos são tão parecidos que poderiam até ser irmãos separados na maternidade." Era uma brincadeira, claro. Eu até sorri na hora, mas aquela frase ficou na minha cabeça. Durante vários dias, não consegui esquecer aquilo. Comecei a olhar Carlos com mais atenção, percebendo detalhes que nunca tinham me incomodado antes. O jeito que ele sorria parecia tanto com o sorriso do meu pai nas fotos antigas. O formato dos olhos, a maneira de caminhar, a expressão do rosto quando estava distraído. Eram coisas pequenas, mas que começaram a me perturbar. Eu tentava afastar esses pensamentos, dizendo para mim mesma que era bobagem. Afinal, era normal casais terem semelhanças, não era? Só que essas pequenas dúvidas começaram a crescer, sem que eu pudesse controlar. Eu sabia que precisava afastar esses pensamentos, porque eles estavam começando a mexer comigo profundamente. Era como se algo dentro de mim soubesse que havia mais nessa história do que eu queria acreditar. Eu não tinha coragem de dizer nada para Carlos. Tinha medo de que ele achasse tudo aquilo ridículo, sem sentido. E o pior, tinha medo de estar certa. Foi nesse ponto que eu comecei a sentir que minha vida perfeita podia estar prestes a desmoronar. Aquela sensação de tranquilidade que eu tinha experimentado por tantos anos começou a ser substituída por uma ansiedade que crescia dia após dia. Eu precisava saber a verdade. Mas eu ainda não tinha ideia de que essa verdade seria muito mais dolorosa do que eu poderia imaginar. Eu só não sabia que o amor perfeito que eu tinha vivido por tantos anos iria se transformar no meu maior pesadelo. E que as respostas que eu iria encontrar, em breve, mudariam tudo para sempre. Porque às vezes, aquilo que você acredita ser perfeito pode esconder um segredo terrível, capaz de destruir tudo que você mais ama. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Sabe quando a gente sente algo estranho? Como se uma voz baixinha lá dentro dissesse que tem algo errado. Mas a gente não quer acreditar? Era assim que eu estava me sentindo. Minha vida, que antes era tão simples, tão tranquila, começou a ficar cheia de pequenas dúvidas que não me deixavam dormir direito à noite.
tudo começou com aqueles comentários aparentemente inocentes das pessoas. Depois daquela brincadeira da minha amiga dizendo que eu e Carlos parecíamos irmãos, eu fiquei inquieta. Até aí podia ser só uma coincidência boba, mas pouco tempo depois, aconteceu algo que me deixou realmente preocupada. Um domingo à tarde, enquanto a família estava reunida em casa, uma prima distante apareceu. Era dessas que a gente quase nunca vê, mas que sabe tudo sobre a história da família. No meio da conversa entre risadas e café fresquinho, ela começou a observar Carlos com atenção. Achei estranho, mas não falei nada. De repente, com uma expressão curiosa, ela disse baixinho para mim: Rosa, você já reparou como o Carlos parece demais com seu pai quando era jovem? Meu coração deu uma apertada forte, como se uma pedra caísse no meu peito. Mas ainda assim, fingi naturalidade. É mesmo? Nunca notei. Sim, é impressionante. Os mesmos olhos, o mesmo jeito. Se eu não soubesse, até poderia pensar que ele é seu irmão. Eu ri sem graça, tentando disfarçar meu desconforto. Mas por dentro estava tremendo. Aquilo me incomodou tanto que depois disso não consegui pensar em mais nada o resto do dia. À noite, na cama, não conseguia dormir. Virava de um lado para o outro, com a cabeça cheia de perguntas que não tinham resposta. Olhei para Carlos dormindo tranquilamente ao meu lado e pela primeira vez não consegui afastar a dúvida. E se for verdade? E se ele realmente for meu irmão? Mas imediatamente eu afastava esse pensamento. Era loucura, coisa de novela. Só que agora cada detalhe que antes parecia comum começou a parecer suspeito. Nos dias seguintes fiquei reparando mais atentamente no Carlos. Comecei a notar que certas expressões faciais dele eram muito parecidas com as do meu pai. O jeito dele de franzir a testa, ou até a maneira como ele falava certas palavras. Quanto mais eu tentava ignorar esses detalhes, mais eles me perseguiam. Minha cabeça estava uma bagunça. Eu não conseguia falar sobre isso com ninguém, nem mesmo com minhas melhores amigas. Quem acreditaria numa história dessas? Além disso, eu tinha medo da resposta. E se minha suspeita fosse real, o que eu faria com isso? Então decidi perguntar discretamente algumas coisas à minha mãe, sem revelar diretamente minha suspeita. Uma tarde fui visitá-la. Preparei um café bem quente, do jeito que ela gostava, e me sentei ao lado dela no sofá da sala. Mãe, me conta uma coisa. O papai nunca teve nenhum outro filho, né? Minha mãe engoliu seco, ajeitou o cabelo e desviou o olhar. O silêncio dela foi muito estranho, porque ela sempre foi rápida para responder tudo. Não, filha, claro que não. Por que está perguntando isso agora? Ela parecia nervosa, mexendo as mãos inquietas. Naquele momento, percebi que algo não estava certo. Eu conhecia minha mãe bem demais para não notar que ela estava escondendo algo. Mas decidi não insistir, pelo menos não naquele momento. Depois disso, comecei a me lembrar de coisas pequenas, fragmentos do passado que antes não tinham significado nenhum para mim. Certa vez, quando eu ainda era jovem, escutei uma discussão entre minha mãe e meu pai, onde ela chorava dizendo algo como: "Você não pode simplesmente fingir que ele não existe." Na época não entendi do que estavam falando, e logo esqueci disso. Mas agora essa lembrança voltou com força total, e comecei a pensar se esse ele poderia ser alguém próximo demais. Eu precisava saber mais. Precisava entender de onde vinham aquelas semelhanças todas. Comecei então uma pequena investigação por conta própria. Peguei nossos álbuns de fotos antigos, sentei sozinha na mesa da cozinha e comecei a olhar cada foto com muita atenção. Nas fotos do meu pai jovem, eu via nitidamente traços muito parecidos com Carlos. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do nariz, até o jeito do sorriso. Aquilo estava ficando assustador. Meu coração acelerava só de imaginar o que isso podia significar.
Em seguida, olhei as fotos da minha mãe jovem. Algumas mostravam ela com uma expressão triste, distante. Reparei em uma foto em especial, onde minha mãe parecia cansada, olhando para o vazio, enquanto segurava uma criança pequena no colo. Ao fundo, havia uma casa que eu nunca tinha visto antes. Quem era aquela criança? Não era eu. Disso eu tinha certeza absoluta. Minha cabeça girava com tantas dúvidas. Eu não conseguia mais negar que algo muito estranho estava acontecendo. Meu coração estava dividido. Parte de mim queria acreditar que tudo era apenas uma coincidência, uma paranoia minha. Outra parte, porém, sabia que eu estava perto demais de uma verdade que podia destruir toda a minha vida. Decidi então olhar nossos documentos antigos, certidões de nascimento e registros guardados pela minha mãe. Achei uma pasta escondida no fundo do guarda-roupa dela, onde estavam vários papéis antigos e alguns documentos meio desgastados pelo tempo. Ao abrir, notei algo estranho. Havia 2 registros de nascimento quase idênticos. Um era meu e outro com o nome parcialmente apagado. Comecei a tremer enquanto segurava aqueles papéis. Meu coração batia tão forte que parecia que eu ia desmaiar ali mesmo. As datas eram próximas, muito próximas, e havia algo claramente escondido ali. Naquele momento percebi que não poderia continuar sozinha nessa busca. Eu precisava confrontar minha mãe de forma direta. Eu precisava ouvir dela mesma a verdade, por mais dolorosa que fosse. Afinal, eu já não tinha mais como ignorar o que estava na minha frente. Mas, acima de tudo, eu sentia medo. Medo de destruir minha felicidade. Medo de perder tudo que havia construído com Carlos. Medo de descobrir que toda a minha vida tinha sido uma grande mentira. Meu coração doía só de pensar nisso. Mas eu já não tinha como voltar atrás. Eu precisava seguir em frente, mesmo que isso significasse colocar em risco tudo que eu amava. O que eu ainda não sabia era que, ao fazer isso, eu estava prestes a abrir uma porta que nunca mais poderia ser fechada. E foi assim que as dúvidas cresceram, até que eu já não conseguisse mais fugir delas. Era chegada a hora de descobrir a verdade. Mas eu não imaginava que aquilo que eu estava prestes a descobrir seria ainda mais chocante e devastador do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Depois daquele dia, a minha vida virou uma constante busca por sinais. Cada detalhe, cada olhar estranho, cada silêncio pesado parecia esconder algo que eu ainda não entendia completamente. As certezas que antes sustentavam meu mundo agora se desfaziam diante de mim, como areia escapando entre meus dedos. Foi quando resolvi olhar para trás, profundamente como nunca havia feito antes. Minha casa se transformou num verdadeiro museu da memória. Álbuns antigos espalhados sobre a mesa da sala, fotografias amareladas e cartas envelhecidas pelo tempo. Tudo aquilo que estava esquecido no fundo de gavetas antigas ganhou vida, trazendo de volta lembranças que eu não sabia que ainda existiam. Entre esses objetos, encontrei algumas cartas escritas à mão pela minha mãe, guardadas com extremo cuidado. Cartas nunca enviadas, que pareciam ter sido escritas há mais de 40 anos. Ao folhear aquelas páginas delicadas, a minha angústia só aumentava. Minha mãe falava sobre um segredo doloroso, sobre uma escolha feita por amor e vergonha, sobre algo que a fazia chorar todas as noites, incapaz de contar a verdade para alguém. Naquelas cartas, não havia nomes claros, apenas referências vagas, mas suficientes para acender em mim uma certeza. O passado que eu julgava conhecer era apenas uma pequena parte de uma história muito mais profunda e triste. Cada frase lida era como uma pancada forte no meu peito, um golpe que desmoronava um pedaço do meu coração. Voltei a vasculhar as fotos antigas com uma atenção quase desesperada. A criança que minha mãe segurava no colo naquela foto misteriosa continuava a me perturbar.
Aquela casa desconhecida ao fundo, aquele rosto infantil, aquela expressão triste nos olhos da minha mãe. Tudo parecia ser uma mensagem silenciosa, esperando para ser entendida. Minha ansiedade só crescia à medida que mais detalhes surgiam. No fundo de uma gaveta antiga, encontrei uma certidão parcialmente rasgada. As letras eram difíceis de ler, borradas pelo tempo, mas eu consegui entender que era um documento de nascimento. O ano, a cidade, até mesmo o hospital, coincidiam assustadoramente com os dados do meu próprio registro. Tudo se encaixava perfeitamente num quebra-cabeça assustador que eu tinha medo de completar. Eu precisava saber mais, precisava de provas concretas antes de tirar qualquer conclusão definitiva. Por isso, decidi visitar parentes mais velhos da minha família, aqueles que conheciam histórias que a maioria já havia esquecido. Busquei conversas aparentemente casuais, mas cuidadosamente planejadas para arrancar qualquer pista, qualquer informação que pudesse preencher as lacunas desse mistério que me consumia lentamente. E então, os pequenos sinais do passado começaram a surgir, como peças que se encaixam perfeitamente quando encontram seu lugar correto. Um tio distante mencionou rapidamente uma época em que minha mãe esteve sumida, longe da família por alguns meses, voltando misteriosamente abatida e silenciosa. Outra tia mais velha me falou sobre rumores antigos que diziam que minha mãe teria tido um filho antes de mim. Um filho que, por alguma razão desconhecida, nunca ficou com ela. Essas pequenas revelações, fragmentadas e confusas, foram suficientes para tirar o pouco de paz que ainda me restava. Eu começava a me aceitar uma possibilidade devastadora. Talvez eu realmente tivesse um irmão perdido, alguém cuja existência foi apagada por completo da história da família, e cada evidência apontava para a direção mais dolorosa possível. Passei noites em claro, revirando lembranças, procurando entender por que minha mãe teria escondido algo tão importante. Por que ela nunca falou nada? Por que permitiu que minha vida chegasse até aquele ponto, sem me alertar, sem impedir que eu construísse minha felicidade sobre um segredo tão cruel? Nesse processo de busca, a imagem do Carlos era um constante lembrete da gravidade dessa situação. Não conseguia mais olhar para ele sem sentir um peso imenso de culpa e medo. Tudo o que antes parecia tão natural como um abraço, um carinho ou até mesmo uma conversa simples, agora trazia um sentimento insuportável de angústia. Era como viver sob um céu pesado e escuro, onde qualquer momento podia cair uma tempestade terrível e devastadora. Quanto mais eu cavava nesse passado escondido, mais percebia que minha mãe tinha construído uma barreira enorme em volta dessa verdade. Ela havia protegido esse segredo com todas as forças, escondendo documentos, afastando pessoas, mudando histórias, tudo para garantir que esse passado permanecesse enterrado para sempre. Mas agora tudo estava vindo à tona, como se a verdade estivesse cansada de ser mantida no escuro. Decidi então ir atrás dos registros oficiais, algo que pudesse me dar uma resposta definitiva, uma verdade impossível de ser negada. Passei dias mergulhada em pesquisas, entre arquivos públicos, cartórios, hospitais antigos e qualquer lugar que pudesse ter algum registro daquela época. Cada passo dado nessa direção era doloroso e aterrorizante, porque eu sabia que estava perto demais de descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. Finalmente, depois de semanas intensas de busca, encontrei o que tanto temia. Uma certidão oficial, clara e objetiva, mostrando que minha mãe realmente tivera outro filho, nascido pouco antes de mim, entregue à adoção poucos dias após seu nascimento. A data, o local, os nomes envolvidos, tudo indicava que minha suspeita era terrivelmente real. Meu mundo desmoronou completamente diante daquele papel velho e desgastado. Nesse momento, uma sensação esmagadora tomou conta de mim. Uma mistura brutal de raiva, tristeza profunda
e uma sensação sufocante de traição. Minha mãe havia escondido não apenas um filho, mas uma verdade que havia comprometido toda a minha vida. Ela tinha permitido, consciente ou inconscientemente, que eu e Carlos nos encontrássemos, nos apaixonássemos e construíssemos uma vida juntos, ignorando completamente o risco que isso representava. Meu coração estava completamente despedaçado. Cada lembrança feliz, cada momento compartilhado com Carlos, parecia agora contaminado por esse segredo insuportável. Não era só a verdade em si que doía, mas a compreensão cruel de que tudo que eu vivi, tudo que eu sentia ao lado dele, era, agora, impossível de continuar existindo da mesma forma. O peso desse segredo era esmagador. Eu sabia que não poderia continuar assim. Precisava enfrentar diretamente minha mãe, buscar dela a explicação que justificasse esse silêncio doloroso, que justificasse essa vida inteira de mentiras. Mas uma coisa estava clara para mim. Mesmo que minha mãe tivesse razões profundas para guardar esse segredo, nada poderia reparar o dano terrível que já havia sido feito. Minha vida nunca mais seria a mesma. O amor perfeito que eu conhecia ao lado de Carlos estava irremediavelmente destruído. E foi assim que, juntando os pequenos sinais deixados pelo passado, descobri uma verdade amarga e dolorosa demais para ser aceita, sem deixar marcas profundas. Minha história, agora, estava prestes a se transformar numa jornada de dor, coragem e revelações ainda mais difíceis. Porque, naquele momento, eu já não era mais capaz de negar aquilo que tanto temi descobrir. E a verdade, afinal, estava apenas começando a se revelar. Chegou um momento em que eu simplesmente não consegui mais fugir daquela verdade esmagadora. Cada pedaço de informação que eu havia coletado até agora me levava ao mesmo ponto. Minha mãe tinha as respostas que eu precisava. Meu coração estava apertado, pesado com tudo que eu já sabia e com medo do que ainda poderia descobrir. O dia em que decidi confrontá-la foi um dos mais difíceis da minha vida. Passei a noite inteira acordada, imaginando cenários possíveis, tentando me preparar para o que viria. Eu sentia que aquela conversa seria como abrir uma porta que, uma vez aberta, jamais poderia ser fechada novamente. Mas eu precisava saber, precisava entender por que tudo tinha acontecido daquela maneira tão dolorosa. Quando cheguei na casa da minha mãe, o ambiente parecia diferente. A mesma casa onde eu havia passado minha infância, onde vivi tantos momentos felizes, agora parecia estranha, quase hostil. Cada objeto na sala, cada quadro na parede, parecia esconder algo de mim, como se toda a minha vida tivesse sido construída sobre mentiras cuidadosamente disfarçadas. Observei minha mãe enquanto ela preparava o café na cozinha, alheia à tempestade emocional que eu estava prestes a desencadear. Pela primeira vez na vida, notei como ela parecia pequena, vulnerável, talvez até assustada. Era difícil acreditar que aquela mulher que sempre foi meu porto seguro havia me escondido algo tão profundo e doloroso por tantos anos. Esperei o café ficar pronto em silêncio, reunindo coragem enquanto minha ansiedade aumentava a cada segundo. Eu sabia que a partir daquele instante, nossa relação nunca mais seria a mesma. Cada minuto de espera parecia uma eternidade. Mas finalmente estávamos sentadas frente a frente, apenas nós duas. Não foi fácil começar aquela conversa. Meu coração disparava, sentia as mãos suarem e uma dor forte no peito, enquanto tentava encontrar palavras para falar sobre algo tão terrível. Evitei qualquer acusação direta inicialmente, mas falei sobre minhas descobertas. As fotos antigas, os documentos rasgados, as cartas que ela havia guardado. A cada detalhe que eu mencionava, percebia minha mãe mudar de expressão, ficando cada vez mais desconfortável, desviando os olhos para não ter que encarar o peso daquela conversa. A reação dela foi ainda mais difícil de suportar
do que eu havia imaginado. No início, ela tentou negar tudo com firmeza, mas era claro que suas defesas estavam frágeis demais. Cada palavra que eu dizia parecia atingir em cheio uma parte dela que havia ficado escondida por décadas, algo que ela tentou desesperadamente manter oculto. Aos poucos, seu olhar se encheu de lágrimas, e sua postura, antes tão firme e segura, foi cedendo à dor e ao peso do passado. Minha mãe nunca foi uma mulher fácil de desvendar. Ela carregava dentro de si muitas mágoas, muitas histórias que eu jamais havia escutado. E agora, sentada ali diante dela, percebi que essa história terrível também a havia machucado profundamente. Talvez fosse exatamente por isso que ela escolheu esconder de mim a verdade, acreditando que assim poderia me proteger de uma dor ainda maior. À medida que falávamos, percebi claramente que havia algo mais profundo e sombrio por trás daquele segredo. Ela guardou aquilo com tanto cuidado por medo, vergonha e uma culpa imensa, algo que a fez sofrer em silêncio por anos. E naquele momento, apesar de toda a mágoa que eu sentia, consegui enxergar nela um sofrimento profundo, que talvez eu nunca tivesse sido capaz de perceber antes. Mesmo sem entrar em detalhes explícitos naquele momento, ficou claro para mim que ela realmente teve outro filho antes de mim, uma criança que nasceu num momento complicado, numa época em que a sociedade julgava duramente mulheres solteiras e mães jovens. Minha mãe havia tomado a decisão difícil e dolorosa de entregar esse filho para outra família, acreditando que assim estaria protegendo ele, ela própria, e também a mim. Mas nunca poderia ter imaginado que o destino traria esse filho perdido de volta à minha vida, da maneira mais cruel e inesperada possível. Durante nossa conversa ficou evidente que minha mãe sempre soube quem era Carlos desde o primeiro momento em que o conheceu. Ela o reconheceu imediatamente, mas nunca teve coragem suficiente para me alertar, talvez esperando que tudo acabasse se resolvendo sozinho, ou que a verdade nunca viesse à tona. Percebi também que ao longo dos anos, essa verdade terrível havia consumido minha mãe lentamente. Todas aquelas vezes em que eu a via distante, triste ou pensativa, agora tinham um sentido diferente. Ela estava presa numa armadilha criada por ela mesma, incapaz de voltar atrás, mas também incapaz de seguir em frente livre dessa culpa pesada. Eu não podia negar que sentia raiva dela naquele momento. Sentia uma dor tão forte que chegava a sufocar. Como ela pôde permitir que eu vivesse tantos anos nessa mentira? Como pôde permitir que eu me casasse com meu próprio irmão sem me dizer uma palavra sequer? Tudo isso era terrível demais, doloroso demais para ser facilmente compreendido ou perdoado. No entanto, naquele instante em que vi minha mãe chorar silenciosamente, percebi algo muito claro. Ela também havia sido vítima daquela história toda. Uma vítima das circunstâncias, da sociedade daquela época, de decisões tomadas em momentos de desespero absoluto. Aquela conversa não diminuía minha dor, mas me permitia ver a situação por outro ângulo, um pouco mais humano, um pouco mais compreensível, ainda que igualmente doloroso. Saí daquela casa com o coração partido, carregando uma verdade que parecia mais pesada do que eu poderia suportar. Agora não havia mais volta. Não havia mais como negar. Carlos era realmente meu irmão, e minha mãe havia escondido essa verdade dolorosa durante toda a minha vida. O preço dessa mentira era alto demais, e agora eu estava diante de consequências devastadoras que mudariam meu futuro para sempre. Mas também compreendi, naquela tarde difícil, que essa história não terminava ali. Pelo contrário, ela estava apenas começando a se desenrolar. Eu teria que lidar não apenas com a dor dessa revelação, mas também com a decisão mais difícil da minha vida. O que fazer com esse segredo terrível e devastador? Eu ainda não sabia a resposta. Só tinha a certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma. A dor que eu sentia era enorme, mas havia algo ainda pior.
Agora eu teria que enfrentar Carlos e revelar a ele essa verdade absurda e cruel. Naquele instante percebi que o verdadeiro sofrimento ainda estava por vir. A verdade havia finalmente emergido, clara e brutal. Agora restava apenas enfrentar o pior capítulo dessa história, o momento em que eu teria que contar ao homem que eu mais amava a verdade que destruiria para sempre nossas vidas. E por mais difícil que fosse, não havia outra saída. Era hora de encarar a realidade e enfrentar as consequências do segredo mais terrível que minha mãe guardou durante tantos anos. Após aquela conversa com minha mãe, eu me vi completamente perdida. Eu já tinha descoberto muitas coisas dolorosas, mas ainda não podia aceitar plenamente tudo aquilo sem uma prova definitiva. Algo dentro de mim ainda insistia em negar, resistir, como se meu coração simplesmente não pudesse suportar aquela verdade tão cruel. Eu precisava de uma resposta clara, inquestionável. Algo que confirmasse ou destruísse minhas dúvidas de uma vez por todas. Por isso tomei a decisão mais difícil e arriscada da minha vida. Fazer um exame de DNA sem que Carlos soubesse. Aquele passo era terrível. O simples fato de precisar confirmar algo assim já doía profundamente. Eu sabia que ao fazer isso, estava assumindo o risco de destruir completamente meu casamento, minha felicidade e tudo aquilo em que eu acreditava. Mas, ao mesmo tempo, era impossível seguir em frente sem saber a verdade. Escolhi um dia comum, daqueles que antes eram tão tranquilos. Carlos havia acabado de tomar seu café e saído para cuidar das plantas no jardim. Aproveitei aquele momento para pegar discretamente um fio de cabelo que ele deixara em seu pente, guardando-o cuidadosamente, enquanto sentia minhas mãos tremerem de ansiedade. Depois, peguei meu próprio material, reunindo coragem para ir até o laboratório. Cada passo que eu dava em direção àquele exame era como se estivesse caminhando lentamente para algo que mudaria minha vida para sempre. Minha mente estava confusa, tomada por um turbilhão de sentimentos. Medo, raiva, tristeza e principalmente uma profunda desesperança. Os dias seguintes foram os mais difíceis que eu já vivi. Esperar pelos resultados era como viver num pesadelo constante. Eu mal conseguia comer, dormir ou pensar em outra coisa. Minha vida inteira girava em torno daquele momento, daquela resposta que eu ainda não sabia se estava preparada para ouvir. A cada manhã, meu coração se apertava com o medo de que aquele fosse o dia em que tudo mudaria. As horas se arrastavam lentamente. Cada minuto parecia eterno. Cada telefonema me fazia pular de susto, esperando a notícia que viria do laboratório. Quando finalmente chegou o dia do resultado, eu mal conseguia respirar. Fui até o laboratório com as pernas bambas, sentindo como se estivesse carregando um peso insuportável. O envelope que recebi parecia queimar nas minhas mãos. Não tive coragem de abri-lo ali mesmo. Guardei-o na bolsa e voltei para casa, onde sozinha teria coragem para enfrentar o que estivesse escrito ali dentro. Sentada na sala, com o envelope nas mãos, eu respirei fundo várias vezes antes de abrir. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Lentamente abri o envelope e desdobrei o papel que continha o resultado. Ao ler aquelas palavras técnicas, senti como se meu mundo inteiro tivesse desmoronado em segundos. O resultado era claro, definitivo e cruel. Eu e Carlos éramos, de fato, irmãos. Aquela informação veio como uma pancada violenta, uma realidade que eu não poderia mais negar. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto meu corpo inteiro tremia. Naquele momento, tudo que eu já havia vivido, cada sorriso, cada abraço, cada instante ao lado dele se tornou algo doloroso demais para suportar. Olhei para as fotos espalhadas pela casa, para nossas memórias felizes, para os pequenos objetos que construíram nossa história juntos. Tudo aquilo parecia irreal,
distante, como se nunca tivesse realmente existido. Era como viver dentro de um pesadelo sem fim, onde cada detalhe feliz agora estava marcado pela dor insuportável dessa verdade. Naquele instante, percebi o quanto eu havia perdido. Não apenas meu marido, mas também minha confiança em tudo que sempre acreditei. Minha vida inteira parecia agora uma grande mentira, construída sobre segredos e verdades escondidas, cuidadosamente guardadas por minha mãe durante décadas. O peso daquela verdade me esmagava. Eu sabia que não havia mais como continuar vivendo ao lado de Carlos depois dessa revelação devastadora. Eu precisava contar a ele. Precisava dividir com ele essa dor terrível, embora soubesse que isso iria destruí-lo também. Cada segundo que eu passava sem contar era uma tortura insuportável. Mas como contar algo assim? Como revelar ao homem que eu mais amava, ao meu companheiro de tantos anos, que ele era meu irmão? Como enfrentar o olhar dele, sabendo que essa verdade destruiria completamente nossa felicidade? Passei aquela noite inteira em claro, sentindo como se estivesse afundando numa escuridão profunda. Era impossível aceitar aquela realidade sem sentir uma dor insuportável. Meu casamento perfeito havia sido uma ilusão. Tudo que construímos juntos estava agora arruinado pela revelação desse segredo que minha mãe havia escondido com tanto cuidado. A manhã seguinte chegou com uma realidade dura demais para encarar. Carlos estava feliz, sorrindo, sem imaginar o que eu carregava dentro de mim. Eu sentia meu coração despedaçado cada vez que ele me olhava, cada vez que ele dizia uma palavra carinhosa, sem ter ideia de que tudo aquilo estava prestes a acabar. Percebi naquele momento que não havia mais como fugir. Eu precisava enfrentar essa realidade. Precisava dividir com ele aquela dor terrível. Precisava assumir o risco de destruir nosso amor para sempre, porque não havia mais como voltar atrás. Aquele exame, aquela simples folha de papel, havia mudado absolutamente tudo. Eu não era mais a mesma mulher, não tinha mais a mesma vida. Tudo que eu tinha acreditado, tudo que eu havia sentido durante todos aqueles anos, estava agora contaminado por uma verdade terrível demais para ser ignorada. Naquele instante, eu soube que nada mais seria como antes. Eu teria que enfrentar a dor, o julgamento, o peso insuportável daquela revelação. Mas, acima de tudo, eu teria que lidar com a perda do amor da minha vida. O homem que agora eu sabia ser meu irmão. O exame de DNA havia sido claro e definitivo, mostrando-me uma realidade impossível de aceitar sem uma dor profunda. Minha vida perfeita havia chegado ao fim, destruída por um segredo do passado que, finalmente, havia emergido com força suficiente para me arrastar para um sofrimento que eu nunca poderia imaginar. Agora, tudo o que restava era enfrentar o momento mais difícil. Contar a Carlos essa verdade brutal que mudaria nossas vidas para sempre. Depois daquele resultado devastador, minha vida ficou suspensa no ar. A certeza agora era total. Carlos, o homem com quem eu tinha dividido tantos anos, tantas alegrias, tantos planos, era meu irmão. Não havia mais dúvida nem esperança. Apenas restava uma dor profunda, algo que eu jamais poderia ter imaginado sentir. Cada dia que passava sem contar a verdade para ele, se transformava em um tormento insuportável. Eu o observava pela casa, cuidando das plantas no jardim, tomando café, assistindo televisão, vivendo uma rotina tão simples e familiar, sem imaginar que estava prestes a ter seu mundo completamente destruído. Meu coração doía a cada sorriso dele, a cada gesto de carinho, a cada lembrança que compartilhávamos. Mas eu não podia mais esperar. Quanto mais tempo passava, mais difícil era lidar com aquela realidade. Eu tinha que enfrentar essa situação de frente, mesmo que isso significasse destruir tudo o que tínhamos construído juntos. Escolhi um momento em que estávamos sozinhos,
numa tarde silenciosa, dentro daquela casa que testemunhou tantas coisas boas. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu tentava juntar forças para enfrentar aquele instante inevitável. Meu coração estava pesado, dolorido, apertado pela certeza do sofrimento que eu estava prestes a causar a ele. E a mim também. Quando finalmente contei a verdade, senti como se tivesse arrancado algo de dentro do meu peito. Não houve palavras suficientes para descrever o olhar dele naquele momento. Uma mistura brutal de choque, dor e incompreensão. Aquela verdade terrível o atingiu com uma força devastadora, mudando para sempre o homem que eu conhecia. A reação dele me destruiu ainda mais profundamente. A dor que ele sentiu naquele instante foi visível, palpável. Cada expressão no seu rosto, cada gesto involuntário, mostrava um sofrimento profundo e sincero. Algo que eu sabia que jamais poderíamos apagar. Ele estava tão perdido quanto eu, tentando entender como algo assim poderia ser verdade. Nos dias seguintes, a casa se transformou num ambiente insuportável. Não havia mais risadas. Não havia mais momentos felizes. Havia apenas silêncio, distância e um peso insuportável pairando sobre nós. O amor que antes parecia perfeito agora era impossível, destruído por algo que jamais poderíamos ter imaginado. Passei dias completamente tomada por um vazio indescritível. A dor era física, real, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada violentamente. Eu sentia a falta dele, da vida que tínhamos, da felicidade que agora parecia ter sido apenas uma ilusão cruel. E o pior era saber que Carlos estava sofrendo tanto quanto eu. Durante esse tempo percebi que minha vida inteira havia sido moldada por uma mentira. Minha mãe havia guardado esse segredo com tanto cuidado, acreditando estar me protegendo. Mas a verdade é que essa proteção havia gerado um sofrimento ainda maior. Eu não podia evitar sentir raiva dela, mágoa por ter escondido algo tão grave durante tantos anos. Mas, ao mesmo tempo, agora eu também compreendia o peso que ela carregou em silêncio por toda a vida. Decidimos juntos que não poderíamos mais continuar vivendo da mesma forma. Nosso casamento estava completamente destruído por uma realidade que não podia ser ignorada. Precisávamos enfrentar o fim daquela história, mesmo que isso significasse aceitar uma solidão dolorosa e inevitável. Cada um de nós teria que lidar com esse sofrimento à sua maneira, buscando uma forma de seguir adiante, ainda que separados. A separação não foi fácil. Cada objeto retirado da casa, cada fotografia guardada em caixas, cada lembrança cuidadosamente embalada, era como remover pedaços da minha própria vida, pedaços que jamais poderiam ser recuperados. Minha felicidade, meu amor, minha paz, tudo havia desaparecido, destruído por um segredo impossível de suportar. Passei muito tempo depois disso tentando entender o que eu deveria fazer da minha vida. A sensação de perda era imensa, como se tudo tivesse perdido o sentido. Eu olhava para trás e não conseguia mais reconhecer quem eu era antes dessa revelação devastadora. O futuro parecia assustador, incerto e vazio. Mas lentamente comecei a perceber que eu precisava enfrentar essa dor, mesmo sem saber como exatamente. Não podia mais viver naquela sombra constante, escondendo-me da verdade que já havia sido revelada. Aos poucos, comecei a compreender que a única maneira de sobreviver a tudo isso era aceitar a realidade, por mais terrível que fosse. Decidi então que era hora de dar um passo difícil, mas necessário. Eu precisava confrontar novamente minha mãe, entender plenamente o porquê de suas decisões. Não era mais sobre raiva ou ressentimento, mas sobre compreender profundamente a história que havia moldado minha vida até aquele ponto. Eu precisava saber o que realmente havia acontecido, as razões que a levaram a entregar seu filho para a adoção e por que escolheu esconder algo tão sério por tanto tempo.
Quando finalmente consegui conversar novamente com ela, minha mãe revelou detalhes dolorosos de sua juventude, momentos difíceis que eu jamais havia imaginado. Ela falou sobre a dor de entregar o filho recém-nascido, sobre o peso imenso que carregou durante toda a vida e sobre a vergonha que sentiu por não ter coragem de enfrentar aquela situação mais cedo. Naquele momento compreendi que minha mãe não tinha feito aquilo por maldade, mas por puro desespero, tentando sobreviver em uma época em que não havia outra saída possível para ela. Essa conversa, embora dolorosa, também me permitiu enxergar minha mãe de outra forma. Não era mais apenas alguém que havia escondido um segredo cruel. Era também uma mulher que havia sofrido, que havia carregado sozinha uma dor tão profunda que mal conseguia expressar. Mesmo assim, perdoar não era algo simples. A dor ainda estava ali, viva e intensa, como uma ferida aberta. Eu ainda não conseguia entender plenamente suas escolhas, mas também percebi que precisava liberar aquele peso do ressentimento se quisesse seguir em frente. Ao final daquele encontro, eu sabia que minha jornada de dor estava longe do fim. Eu teria que reaprender a viver, reaprender quem eu era, encontrar um jeito de lidar com aquele trauma tão profundo. Não podia mais viver no passado nem culpar minha mãe por tudo, porque agora eu tinha consciência de que a vida é muito mais complexa do que aparenta ser. Minha relação com Carlos mudou completamente depois disso. Precisamos nos afastar um do outro, enfrentando individualmente aquela dor. Ainda havia amor, mas agora era diferente, doloroso, marcado por algo que jamais poderia ser esquecido ou ignorado. O vínculo entre nós tinha se transformado para sempre, agora cheio de limites e cicatrizes profundas. Enquanto eu tentava encontrar meu próprio caminho após essa revelação devastadora, percebi que a verdade tem um peso imenso, capaz de destruir tudo aquilo que acreditamos conhecer. Mas também entendi que, apesar de tudo, eu precisava aceitar aquela verdade para conseguir seguir em frente. A dor nunca desapareceria completamente, eu sabia disso. Mas talvez, com o tempo, eu pudesse aprender a conviver com ela, encontrar uma nova forma de viver, e talvez até descobrir que eu ainda podia ser feliz, apesar de tudo. Porque mesmo destruída por aquela verdade brutal, eu precisava acreditar que ainda havia uma maneira de recomeçar. Depois de tudo aquilo, minha vida virou um caos completo. Eu achava que não podia piorar, mas piorou. Muito. O que doía mais agora não era nem saber que eu tinha casado com meu próprio irmão. Era descobrir que minha mãe, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, sempre soube disso e nunca me falou nada. Imagina só você passar mais da metade da vida acreditando numa coisa, vivendo feliz, sonhando, fazendo planos, e de repente descobrir que tudo isso foi construído em cima de uma mentira. E o pior, perceber que sua mãe sabia de tudo e nunca moveu um dedo para impedir essa tragédia. A cada dia que passava, eu ficava mais desesperada para entender por que ela fez isso. Comecei a procurar qualquer coisa que pudesse me ajudar a compreender melhor essa história. Foi assim que, vasculhando as gavetas mais antigas da casa dela, encontrei algumas cartas esquecidas que ela guardava cuidadosamente escondidas. Essas cartas eram antigas, já amareladas e gastas pelo tempo. Mas quando comecei a ler, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Minha mãe tinha escrito aquelas cartas décadas atrás, e nelas confessava toda a verdade. Ela contava que entregou um bebê recém-nascido, o meu irmão, porque estava desesperada, sozinha e com medo do julgamento dos outros. Mas não foi só isso. O que mais me destruiu foi perceber, pelas palavras dela, que minha mãe sempre soube que Carlos era aquele filho que ela entregou tantos anos antes. Ela percebeu quem ele era logo na primeira vez que o viu ao meu lado, mas ficou quieta, decidindo levar aquele segredo até o fim da vida,
mesmo que isso significasse ver os próprios filhos sofrerem por causa disso. Depois dessa descoberta, eu fiquei completamente perdida. Uma sensação horrível tomou conta de mim. Traição. Eu me sentia traída de uma forma tão profunda que parecia que meu coração estava partido em 1000 pedaços. Não era só a dor de ter perdido meu casamento. Era também a dor terrível de perder a confiança na pessoa que eu mais amava e admirava na vida. Minha mãe. Aquilo mudou totalmente a imagem que eu tinha dela. Todas as lembranças boas que eu tinha agora estavam contaminadas por aquela mentira gigantesca. Cada vez que eu lembrava dos momentos felizes que vivemos, das risadas, das conversas sinceras, era como se tudo tivesse sido falso. Era impossível entender como ela conseguiu conviver com essa mentira por tanto tempo. Mesmo assim, em meio a toda aquela dor, eu comecei a entender um pouco melhor o sofrimento silencioso dela. Minha mãe cresceu numa época em que as coisas eram bem diferentes. Ser mãe solteira naquela época era visto como algo imperdoável, e talvez ela realmente acreditasse que entregar meu irmão fosse a única maneira de protegê-lo, e se proteger também. Só que, com o passar do tempo, ela simplesmente não conseguiu lidar com as consequências daquela decisão. Quanto mais os anos passavam, mais difícil era para ela assumir aquela verdade. Então, ela foi enterrando aquilo cada vez mais fundo, até que ficou impossível dizer qualquer coisa sem destruir tudo. O problema é que, no final, tudo acabou vindo à tona da pior forma possível. E a única coisa que eu conseguia pensar era: por que ela não me contou antes? Por que ela preferiu ver minha vida se destruir lentamente em vez de enfrentar essa verdade comigo? Era um peso gigantesco para carregar. Eu não conseguia mais olhar para ela do mesmo jeito. Nossa relação ficou totalmente quebrada, cheia de silêncios constrangedores e momentos que antes eram naturais, mas que agora eram impossíveis. Eu não conseguia entender como minha mãe, a mulher que eu sempre considerei tão forte e corajosa, tinha sido capaz de esconder algo assim. Mas mesmo com toda essa raiva e mágoa, eu ainda via nela um sofrimento profundo, uma tristeza que eu nunca tinha percebido antes. Às vezes eu ficava olhando para ela, vendo aquela mulher frágil, que passou anos e anos carregando um peso imenso nas costas, sozinha, sem nunca pedir ajuda. Era doloroso perceber que talvez eu nunca tivesse conhecido minha mãe de verdade. Durante dias e noites sem dormir direito, eu fiquei remoendo tudo aquilo. Me perguntava se conseguiria algum dia perdoá-la por aquilo que tinha feito. Não só pela mentira, mas principalmente por ter permitido que eu e Carlos vivêssemos juntos por tanto tempo, sem saber dessa verdade tão terrível. Minha vida nunca esteve tão confusa. Eu sentia raiva, tristeza, solidão, tudo misturado de uma forma que parecia que eu nunca mais ia conseguir colocar minha cabeça no lugar. Era difícil aceitar que tudo aquilo estava acontecendo comigo e que agora eu teria que enfrentar a vida sem Carlos e também com essa grande ferida aberta na relação com minha mãe. Percebi então que não dava para viver daquele jeito para sempre. Por mais difícil que fosse, eu precisava encontrar um jeito de lidar com aquilo tudo. Não podia mais viver guardando mágoa ou ressentimento, porque isso só estava me destruindo ainda mais. Eu precisava entender minha mãe de uma vez por todas, mesmo que isso significasse encarar algumas verdades ainda mais dolorosas. Resolvi então buscar explicações diretamente com ela, para entender de verdade tudo o que tinha acontecido no passado. Não era uma conversa para julgá-la ou acusá-la ainda mais, mas sim para tentar entender realmente o que estava por trás daquela mentira toda. Eu queria ouvir dela por que escondeu aquilo durante tanto tempo e como conseguiu conviver com isso por tantos anos. Quando finalmente conseguimos conversar de novo, percebi algo importante. Ela também era uma vítima daquelas circunstâncias difíceis do passado.
Mesmo com toda a dor e ressentimento, eu vi claramente nos olhos dela o arrependimento e a tristeza profunda por ter me feito sofrer tanto. Ela estava carregando aquela culpa havia décadas, uma culpa tão grande que acabou nos afastando para sempre. Essa conversa não apagou o que aconteceu, nem diminuiu a dor que eu sentia. Mas, pela primeira vez, consegui enxergar minha mãe com um pouco mais de compreensão. Ela era humana, falha, cheia de medos e inseguranças. A decisão que tomou foi errada, cruel e terrível, mas foi feita num momento de desespero absoluto, numa época em que ela não tinha forças para fazer diferente. Agora eu tinha um novo desafio pela frente: decidir se conseguiria perdoar minha mãe ou não. E mesmo sabendo que esse perdão não ia mudar o passado, nem consertar o que já estava destruído, talvez fosse a única maneira de eu finalmente seguir em frente. Porque, no final das contas, não havia outra saída. Eu tinha que enfrentar aquela traição silenciosa e dolorosa se quisesse ter alguma chance de encontrar paz novamente. E, embora eu ainda não soubesse como fazer isso, percebi que talvez o caminho para o perdão fosse a única maneira de começar a curar aquele enorme ferimento na minha alma. Depois de toda aquela dor e ressentimento, eu finalmente decidi olhar com calma para o passado da minha mãe. Eu precisava entender direito aquela história. Precisava descobrir como tudo aquilo tinha acontecido, porque só assim, talvez eu pudesse seguir em frente sem aquele peso enorme no meu peito. E foi então que comecei a juntar os pedaços daquela história antiga, escondida por décadas. Voltei a ler aquelas cartas, com mais calma agora, tentando enxergar minha mãe não só como alguém que me traiu, mas também como uma mulher que sofreu muito, mais do que eu jamais tinha imaginado. Aos poucos, fui percebendo que minha mãe havia vivido um drama terrível na juventude. Ela engravidou muito jovem, numa época em que isso era considerado praticamente um crime. Ela estava sozinha, assustada, sem o apoio do meu pai ou da família. Era só uma menina, cheia de medo e vergonha, sem saber o que fazer. Naquelas cartas, encontrei relatos muito dolorosos sobre como minha mãe se sentia abandonada e desesperada. Ela descrevia como, ao dar à luz o bebê, sentiu um amor gigantesco por ele, mas também um medo profundo de não conseguir cuidar daquela criança sozinha. Foi nesse momento de desespero que tomou a decisão mais difícil da sua vida: entregar o filho para adoção. Ela contou com detalhes dolorosos o quanto chorou na noite em que teve que entregar aquele bebê. Era algo que a assombrou por anos, uma dor silenciosa e profunda que ela nunca teve coragem de dividir com ninguém. Minha mãe passou toda a vida carregando essa dor sozinha, acreditando que essa era a única forma possível de proteger seu segredo e sua família. Quando anos depois Carlos surgiu em nossas vidas, minha mãe o reconheceu quase imediatamente. Aqueles olhos, aquele jeito, tudo nele lembrava demais o bebê que ela havia entregado há tantos anos. A princípio, ela tentou negar, tentando se convencer de que era só uma terrível coincidência. Mas quanto mais ela convivia com ele, mais certeza tinha. Aquele homem era seu filho perdido. A partir daí, minha mãe viveu uma vida de desespero constante. Ela percebeu que tinha perdido o controle daquela situação terrível, mas já não tinha forças para contar a verdade. Ela estava presa numa armadilha criada por ela mesma. Quanto mais o tempo passava, mais impossível ficava para ela revelar aquele segredo sem destruir tudo o que havia construído com tanto esforço. Eu percebi finalmente que minha mãe havia sofrido em silêncio durante décadas. Ela passou todos esses anos com medo, com culpa, com vergonha do passado. Ela não contou a verdade porque, no fundo, tinha medo de perder o amor e o respeito da família. E acabou preferindo conviver com aquele segredo terrível a correr o risco de perder tudo. A dor dela também era real. Era profunda, silenciosa e devastadora.
Minha mãe viveu anos e anos vendo eu e Carlos juntos, felizes, sem ter coragem suficiente para destruir nossa felicidade. Ela sabia que precisava contar, mas o tempo só foi tornando isso ainda mais difícil e doloroso. Com essa compreensão mais profunda da história dela, a raiva que eu sentia começou a diminuir um pouco. Não que a dor tivesse desaparecido. Não desapareceu. Mas agora eu conseguia enxergar minha mãe de um jeito mais humano, mais real. Ela era alguém que errou, sim, mas não por maldade. Ela fez escolhas terríveis num momento de desespero profundo. Percebi também que aquele sofrimento havia moldado a pessoa que minha mãe se tornou. Alguém mais fechado, mais distante, sempre com um olhar triste escondido atrás do sorriso. Aquele segredo era um fardo que ela carregou durante toda a vida, um fardo que a afastou de mim e que destruiu nossa relação sem que eu sequer soubesse o motivo. Agora eu entendia melhor suas atitudes ao longo da vida, seus silêncios, suas tristezas, suas reações inexplicáveis. Tudo aquilo fazia sentido agora. Cada vez que ela parecia distante ou estranha, era porque estava sofrendo, revivendo aquele segredo que a consumia lentamente por dentro. Apesar de tudo, essa descoberta não apagava o que tinha acontecido comigo. A dor que eu sentia ainda era enorme, e a sensação de traição ainda era forte demais para ser esquecida tão rápido. Mas entender a história da minha mãe me ajudou a começar a cicatrizar um pouco aquela ferida aberta. Eu ainda não sabia se conseguiria perdoá-la completamente. O perdão não era algo simples ou automático, principalmente depois de tanto sofrimento. Mas entender que minha mãe também era vítima daquela situação, talvez até mais do que eu, me ajudou a ver as coisas com mais clareza. Agora eu tinha pela frente uma escolha difícil. Eu podia continuar carregando aquele ressentimento pesado pelo resto da vida, ou podia tentar encontrar uma maneira de perdoá-la, de me livrar daquele peso que estava me impedindo de seguir em frente. E por mais difícil que fosse, eu sabia que precisava tentar perdoá-la, pelo menos por mim mesma. Porque, no fundo, aquela história não era apenas sobre traição e dor. Era também sobre fraqueza, medo, escolhas erradas feitas num momento em que não havia apoio nem compreensão. Era sobre como uma decisão tomada décadas atrás podia mudar o futuro de várias pessoas para sempre. Era impossível mudar o passado, claro, mas talvez eu pudesse encontrar uma maneira de viver com aquele passado doloroso, sem deixar que ele destruísse completamente o meu futuro. Minha mãe errou, sofreu e carregou um peso terrível por anos. E agora, finalmente, eu estava pronta para começar a entender e aceitar isso. Não era fácil, não era rápido, mas era necessário. Só assim eu poderia encontrar forças para seguir em frente, deixar a dor para trás e, quem sabe, reconstruir minha vida de uma forma mais leve e verdadeira, mesmo depois de tantas feridas abertas. Porque, por mais doloroso que fosse, entender a história da minha mãe foi o primeiro passo para finalmente começar a curar meu coração. Depois de mergulhar tão profundamente na história da minha mãe, percebi que precisava encontrar um jeito de começar de novo. Não dava mais para viver presa naquela tristeza, remoendo o passado e sofrendo por coisas que eu não podia mais mudar. A dor estava ali. Eu sabia que não ia sumir tão cedo, mas eu precisava encontrar forças para seguir adiante. Começar de novo nunca é fácil, principalmente quando a gente já passou dos 60 anos e achava que a vida já tinha entrado nos eixos. Eu estava acostumada com minha rotina, minha casa, minhas lembranças, e de repente tudo aquilo desapareceu. Eu tinha que descobrir quem eu era agora, sem Carlos, sem aquele casamento que havia sido meu porto seguro por tantos anos. Nas primeiras semanas após a separação, eu me sentia completamente perdida. A casa parecia vazia, silenciosa demais, cheia de espaços onde antes havia risadas e conversas.
Cada objeto, cada canto daquela casa lembrava Carlos, e isso era muito doloroso. Então percebi que, para recomeçar de verdade, eu precisava de um novo lugar, um espaço que não carregasse tantas memórias difíceis. Decidi então me mudar para um apartamento menor, numa região mais movimentada, perto de amigos que sempre estiveram ao meu lado. A mudança foi complicada e emocionalmente difícil, mas aos poucos percebi que aquela decisão foi uma das melhores que tomei na vida. O novo lugar não tinha as lembranças do passado. Era um espaço só meu, onde eu podia reconstruir minha história da forma que quisesse. Durante esse período precisei aprender a conviver comigo mesma novamente. Não era fácil enfrentar a solidão depois de tanto tempo casada, mas percebi que aquilo também era necessário. Eu precisava daquele tempo sozinha para entender o que tinha acontecido comigo, para aceitar a realidade e me preparar para o que viesse pela frente. Foi aí que decidi buscar apoio. Eu comecei a frequentar um grupo de mulheres que tinham passado por perdas e situações difíceis. Lá, pela primeira vez, percebi que não estava sozinha na minha dor. Cada uma daquelas mulheres tinha uma história diferente, mas todas estavam buscando a mesma coisa: recomeçar, encontrar sentido na vida novamente. Aqueles encontros foram fundamentais para minha recuperação emocional. Ouvir outras pessoas me fez perceber que, por mais dolorosa que fosse a minha história, ainda havia esperança, ainda havia possibilidade de ser feliz de novo. Aos poucos, fui criando laços fortes com aquelas mulheres, compartilhando minha história e ouvindo as delas, criando uma rede de apoio que eu jamais imaginava que poderia existir. Nesse período, eu também decidi cuidar melhor de mim mesma. Comecei a fazer coisas simples que eu tinha abandonado ao longo dos anos. Passei a caminhar todos os dias num parque próximo, sentindo o sol no rosto e o vento no cabelo. Pequenas coisas que me lembravam que a vida ainda tinha coisas boas para oferecer. Voltei a cozinhar, algo que sempre me fez bem, mas que eu tinha deixado de lado por causa de toda a tristeza. Preparar uma receita simples, experimentar novos sabores, cozinhar para amigos próximos, tudo isso me fazia perceber que, apesar da dor, eu ainda era capaz de viver bons momentos. Outra coisa que me ajudou bastante foi encontrar uma atividade nova. Decidi começar um curso de pintura, algo que nunca tinha feito antes, mas que sempre me atraiu de certa forma. No começo eu tinha medo e insegurança, achava que não conseguiria aprender algo novo naquela altura da vida. Mas aos poucos, fui ganhando confiança e descobrindo uma paixão nova que me fazia sentir viva novamente. Claro que, em meio a tudo isso, ainda havia dias difíceis. Dias em que a saudade batia forte, em que eu sentia falta da vida que tinha antes. Mas nesses momentos, eu lembrava de tudo que havia aprendido no grupo de apoio. A vida é feita de altos e baixos, e eu tinha que aceitar cada etapa desse processo, sem pressa, sem cobrança excessiva. Aos poucos, comecei a perceber que estava realmente recomeçando. Eu já conseguia sorrir de novo, já conseguia aproveitar pequenos momentos, sem pensar constantemente na dor que tinha vivido. Claro que as lembranças nunca desapareceriam completamente, mas agora elas já não tinham tanto poder sobre mim. Foi então que percebi algo fundamental. Recomeçar não era esquecer tudo o que aconteceu. Era aprender a conviver com a dor, aprender a dar espaço para a felicidade novamente, mesmo depois de algo tão difícil. Recomeçar significava abrir espaço no meu coração para coisas novas, permitir que minha vida seguisse adiante. Apesar de tudo, minha relação com minha mãe também começou a melhorar lentamente nesse período. Não era algo fácil ou rápido, mas aos poucos conseguimos voltar a conversar, sem ressentimento, sem cobranças. Ainda era uma relação delicada, marcada por cicatrizes profundas, mas agora havia respeito mútuo, compreensão e, principalmente, honestidade.
Nesse processo todo, descobri que era mais forte do que imaginava. Descobri que tinha dentro de mim uma força que eu desconhecia completamente, capaz de enfrentar desafios enormes e ainda encontrar motivos para continuar vivendo, para continuar sorrindo. Hoje, olhando para trás, percebo que esse recomeço foi fundamental para mim. Eu precisava viver aquilo tudo para entender realmente quem eu era, o que eu queria e como eu podia seguir em frente apesar de tudo que aconteceu. Agora eu sabia que, por mais difícil que fosse, a vida sempre nos dava uma nova chance de recomeçar. Bastava a gente ter coragem suficiente para abraçar essa oportunidade. Minha história ainda não estava terminada. Eu sabia disso. Mas agora eu conseguia olhar para o futuro com um pouco mais de esperança, sabendo que eu havia sobrevivido ao pior momento da minha vida e que, apesar de tudo, eu ainda tinha forças para buscar minha felicidade novamente. E era isso que eu estava disposta a fazer: seguir em frente, um passo de cada vez, pronta para recomeçar quantas vezes fosse necessário. Porque eu finalmente havia entendido que nunca é tarde demais para ser feliz novamente. O tempo passou e lentamente percebi que a vida realmente continuava. É engraçado como, quando a gente está no meio da dor, acredita que nunca mais vai ser capaz de se sentir feliz ou leve novamente. Mas a verdade é que o tempo, aos poucos, vai curando as feridas mais profundas, mesmo aquelas que a gente achava impossíveis de superar. Aos poucos, eu fui reconstruindo minha vida. Não era exatamente como antes, claro. Algumas coisas tinham mudado para sempre dentro de mim, e isso era inevitável. Mas, depois de tudo que eu tinha vivido, percebi que essas mudanças não eram só ruins. Na verdade, elas tinham me feito crescer, aprender e me tornar uma pessoa mais forte e mais consciente de quem eu realmente era. Eu continuava frequentando meu grupo de apoio, e isso me ajudava muito. Aos poucos, fui vendo mulheres que chegaram lá tão perdidas quanto eu se levantarem novamente, reencontrando suas forças, seus sonhos e seus propósitos. Isso me inspirou a continuar, a acreditar que era possível, sim, viver novamente com alegria, mesmo depois de um golpe tão duro da vida. Com o tempo, também consegui reconstruir aos poucos minha relação com minha mãe. Não foi fácil nem rápido, mas agora tínhamos finalmente encontrado uma forma de conviver em paz. Eu não esquecia o que ela fez, claro, mas agora eu entendia melhor por que ela agiu daquela forma. Consegui olhar para ela sem ressentimento ou raiva, entendendo que minha mãe também tinha sofrido muito, talvez até mais do que eu mesma. Carlos, por sua vez, seguiu seu próprio caminho. Nós mantivemos distância, porque precisávamos disso para superar o trauma. Não havia mais como ser diferente, afinal, tínhamos vivido algo muito difícil juntos. Mesmo assim, depois de algum tempo, conseguimos conversar novamente, de uma forma tranquila, respeitosa, aceitando finalmente o papel um do outro em nossas vidas. Não era mais o papel de marido e esposa, claro, mas era algo novo e honesto, ainda que distante. Nesse processo todo, eu também descobri muita coisa sobre mim mesma. Descobri que era mais forte do que imaginava, que tinha coragem para enfrentar qualquer situação, mesmo aquelas que pareciam impossíveis. Eu percebi que minha felicidade não dependia exclusivamente de outra pessoa, que eu era perfeitamente capaz de encontrar alegria e satisfação dentro de mim mesma. Com o tempo, consegui retomar minha rotina, criar novos hábitos, fazer novas amizades e até mesmo começar a sonhar novamente. Passei a aproveitar cada pequeno momento com mais intensidade, valorizando coisas simples como caminhar no parque, tomar café com as amigas, cuidar das minhas plantas e até mesmo momentos de silêncio e reflexão, coisas que antes eu ignorava completamente. Nesse caminho de autodescoberta, também percebi que não precisava mais ter medo do futuro. Aprendi que ninguém controla o que vai acontecer amanhã,
mas que sempre temos controle sobre como vamos reagir diante dos desafios. Agora eu me sentia mais preparada para enfrentar qualquer coisa que a vida colocasse no meu caminho, porque eu tinha descoberto uma força imensa dentro de mim. Com tudo isso, aprendi que a vida é cheia de surpresas, algumas maravilhosas e outras muito dolorosas. E percebi que a gente não pode escolher quais surpresas vamos viver, mas podemos escolher como lidar com elas. Eu escolhi enfrentar tudo aquilo com coragem, buscando sempre aprender algo novo e crescer como pessoa. Hoje, olho para trás com carinho e respeito pela minha própria história. Sim, eu vivi momentos terríveis, sofri muito e perdi coisas que jamais poderei recuperar. Mas também percebi que, apesar disso tudo, ainda sou capaz de sorrir, de me sentir feliz, de amar a vida novamente. Não da mesma forma inocente e despreocupada de antes, mas de uma maneira mais profunda, consciente e verdadeira. E depois de toda essa jornada difícil, finalmente encontrei uma nova maneira de viver minha vida. Encontrei novos propósitos, novos sonhos e novas alegrias. Encontrei pessoas que realmente me amam e me apoiam, e aprendi a valorizar cada instante precioso que eu tenho. No fim das contas, eu entendi algo essencial. A vida realmente continua. Ela segue em frente mesmo quando tudo parece perdido. Ela nos dá novas chances, novos caminhos. E a única coisa que precisamos fazer é ter coragem suficiente para continuar caminhando. Hoje, mesmo com todas as cicatrizes, sou uma pessoa muito mais forte e consciente do que jamais fui antes. Sei que minha vida nunca mais será a mesma, mas agora percebo que isso não é necessariamente algo ruim. Afinal, foi justamente essa mudança tão profunda que me fez entender quem eu realmente sou e do que sou capaz. E essa descoberta, no final das contas, foi o melhor presente que essa história toda podia ter me dado. Porque, sim, apesar de tudo, a vida sempre continua. E eu finalmente estava pronta para vivê-la plenamente, mais forte e mais feliz do que nunca. Depois que tudo passou, percebi que a vida não parava, por mais difíceis que fossem os desafios. Na verdade, ela só estava começando de novo. E agora eu tinha uma certeza absoluta dentro de mim. Não existia dor que eu não pudesse suportar. Hoje olho para trás e vejo claramente tudo o que precisei enfrentar. Vivi momentos de profunda tristeza, solidão e perda. Enfrentei segredos terríveis, verdades dolorosas, e tive que reaprender a viver em meio ao caos. Mas, acima de tudo, aprendi algo muito valioso sobre mim mesma. Descobri uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Recomeçar nunca é fácil, mas é sempre possível. A dor não desapareceu completamente, claro, e as cicatrizes que ficaram fazem parte de quem eu sou agora. Mas aprendi a olhar para essas cicatrizes com respeito, como provas da minha coragem e resistência diante das dificuldades da vida. Finalmente consegui encontrar novamente o caminho para a minha felicidade, dessa vez mais real, mais madura e consciente. Hoje sou uma mulher diferente, mais forte, mais segura de quem eu sou e do que quero. Não carrego mais ressentimento nem mágoa. Percebi que esses sentimentos só me mantinham presa ao passado. Em vez disso, escolhi seguir adiante, me abrindo para a vida com uma nova perspectiva. Agora valorizo cada pequeno instante. Sei que felicidade não significa viver uma vida perfeita, mas sim ter coragem para enfrentar as imperfeições e aprender com elas. Aprendi a amar as pequenas coisas, aqueles momentos simples que, no final das contas, são o que realmente importa. Sei também que minha história pode ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades parecidas. É por isso que escolhi dividir minha experiência, na esperança de mostrar que mesmo nas situações mais difíceis, existe uma luz no fim do túnel. Hoje percebo que tudo acontece por um motivo.
Mesmo enfrentando tanta dor, descobri que tenho força para superar qualquer coisa. A vida é cheia de surpresas, algumas difíceis demais, mas também cheia de chances para a gente aprender e crescer. E é exatamente isso que estou fazendo agora. Aprendendo, crescendo e vivendo com intensidade cada instante que me resta. Porque, afinal de contas, nunca é tarde demais para recomeçar e descobrir que a vida ainda tem muito para oferecer. E você? Gostou dessa história? Comenta aqui embaixo seu nome e de onde está acompanhando.